Olá, meus amigos e irmãos, com muita alegria, nesta manhã vos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por nos ter dado mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a sua palavra. Nesta semana, neste domingo, nós vamos estudar sobre um tema que traz por título a inerrância da Bíblia. Hoje vamos em mais uma das lições desse trimestre que enfatiza o quanto a palavra de Deus é importante para as nossas vidas. Gostaria, antes de prosseguirmos na meditação sobre este assunto, te lembrar de que você deve, você pode, você deve, eu digo que você deve. Por quê? Não que eu estou te obrigando a alguma coisa, mas é porque é bom para você se inscrever no nosso canal. Isso, se você fizer isso, possibilitará que nos nossos próximos eventos estaremos entrando em contato com você e você possa participar dessa bênção. Portanto, não deixe de se inscrever, compartilhe com alguém essa ideia. Com certeza, a palavra de Deus vai fazer muito bem a sua alma. O texto que nós vamos meditar, tema, ele é extraído a partir do livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 17 ao verso 21, que diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus, no capítulo 10, no verso 15, diz o seguinte: E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: Esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Notem bem o texto que nós vamos meditar. E raciocinando da importância da palavra de Deus, as suas promessas, aquilo que Deus tem preparado para nós e nos tem revelado através da sua palavra, essa reflexão será de grande valia para o nosso crescimento espiritual. A introdução, comentário bíblico, diz o seguinte: infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indica que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Evidentemente, é a palavra de Deus. E
por ser a palavra de Deus, esta palavra, quando é aceita pelo ser humano, quando este segue os seus conselhos, acata as suas orientações, indiscutivelmente, este ser humano é bem-sucedido em tudo aquilo que faz. Notem bem que eu estou lhes dizendo que a palavra de Deus é uma fonte de bênção, é uma promessa de prosperidade, recursos inesgotáveis, uma vez sendo abordado, aproveitado, conforme Deus deixou à nossa disposição, ela vai gerar na vida da pessoa, na vida do crente, né, daquele que a aceita, uma infinidade de bênçãos. A palavra de Deus tem promessas extraordinárias. E aqueles que acreditam e buscam essas promessas, o que é mais importante é que ele as alcançarão, porque a palavra de Deus é a verdade. O que é a inerrância da Bíblia, né? O que é a inerrância da Bíblia? Veja bem, primeiro é necessário destacar que inerrância diz respeito a alguma coisa que não contém erro, né? Alguma coisa que não contém falha. E isso quer dizer, quando se tratar da Sagrada Escritura como inerrante, nós estamos falando, evidentemente, de algo perfeito, algo correto, algo confiável, que jamais aqueles que acreditam nessas promessas, como eu já iniciei a nossa palestra nessa manhã, acatam essas orientações, jamais serão desapontados. Porque as Escrituras são isentas de erro. Veja bem, o argumento, quando eu falo que as Escrituras ela é inerrante, eu estou falando que ela é correta, as suas verdades, as suas orientações são irrefutáveis. A Bíblia é divinamente inspirada e ela, portanto, não pode conter erros. Este sagrado livro foi inspirado por Deus. Deus é o seu autor de uma forma, conforme nós temos abordado em lições anteriores, de uma forma muito especial, e sem dúvida alguma, ela, em função disso, é a nossa regra de fé infalível e conduta. Veja só, a nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Nós não necessitamos de nada que venha complementar a Bíblia, porque ela nos satisfaz. Quando eu falo de um material como a Sagrada Escritura, dentro desse conceito de inerrância, de infalibilidade,
de verdades incontestáveis, eu quero te dizer que nos próprios textos da Bíblia, nós vamos encontrar assuntos que vão ratificar essa ideia, né, este conceito. É bem verdade que o termo inerrância nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura. O termo inerrância nós não vamos encontrar, entretanto, de uma forma bem subjetiva, nós vamos ver que os textos sagrados trazem este assunto em pauta. Se olharmos lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, verso 5, onde diz que a palavra de Deus é pura. Quando diz que a palavra de Deus é pura, ele está falando dessa característica de verdade incontestável. Da mesma forma, o salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, no Salmo 18, 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Cristo atestou, conforme nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iude, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. O iude é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, quer dizer, o que ele quer dizer? Que nada vai escapar sem se cumprir conforme a palavra de Deus. E esta forma, como as Escrituras se referem a si mesma, é exatamente para ratificar de forma poderosa este conceito de inerrância e infalibilidade. A infalibilidade e inerrância na Bíblia são vocábulos, vamos comparar essas duas palavras, né? Infalibilidade e inerrância. Poderíamos, se analisarmos a palavra de acordo com o seu sentido etimológico, nós vamos ver até que elas têm algumas características de sinonímia. Notem bem que vocábulo infalível indica aquilo que não pode ter falha. Quer dizer, infalível não vai falhar, correto? Da mesma forma, aquilo que é inerrante não contém erro, não pode errar. Então, quer dizer, falhar e errar é alguma coisa que estão dentro, conservando o mesmo princípio, a mesma regra, no mesmo eixo de simetria. Agora, é possível que nós vamos encontrar teorias que vai dizer que a palavra de Deus é infalível, entretanto, ela não seria, quando o assunto seria questão de erro, correto? Poderia dizer que a palavra de Deus poderia falhar. Nós não somos signatários destas ideias. Por quê? Porque se esse livro é escrito por vários autores com conhecimentos diferentes, o escreveu em tempos diferentes, mas conservando uma sincronia perfeita, de tal maneira que aquilo que foi escrito por um autor sagrado completa aquilo que o outro escreveu, sem saber, evidentemente, daquilo que o primeiro autor escreveu. Isso só se explica pelo fato que, mesmo sendo vários autores escrevendo a Sagrada Escritura, em tempos e contextos tão diferentes, às vezes alguns marcados até mesmo por crise, mas o autor, aquele que os inspirou, que os orientavam,
na hora que estava com a pena, na hora que estava com a caneta nas mãos. Era um só, correto? E isso é muito importante dentro desse conceito, né? Desse conceito de infalibilidade e inerrância. Hoje nós ainda vamos ver que o Espírito Santo preserva as Escrituras. Notem bem, aqui viemos nesse primeiro ponto abordando esse aspecto da verdade imutável da palavra de Deus. É por isso que o próprio Senhor, lá no livro das Revelações, ele diz que aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro estará sujeito às pragas nele noticiada. Porque é um livro completo. É interessante que mesmo considerando a época em que ele foi escrito, disciplinava assuntos daquela época, ele tem esse poder tremendo de disciplinar assuntos do meu tempo, dos nossos dias, dos dias atuais, entendeu? O tempo, as conquistas humanas, não tem o condão de neutralizar as verdades inseridas no Sagrado Livro. Manuscritos autógrafos. Olha bem que o Espírito Santo preservou as Escrituras. Alguns instantes atrás nós falávamos de autores que as escreveu em tempos tão diferentes, em contextos tão diferentes. Manuscritos autógrafos. O que seriam esses manuscritos autógrafos? É aquele manuscrito que que aos nossos dias, se teve a oportunidade de abordá-los, ou de tê-lo de alguma forma, que ele é uma obra originária, ele é uma obra que foi a obra primária daquele que a escreveu. Ou seja, se analisarmos, por exemplo, aquilo que Paulo escreveu, quando Paulo escreve, por exemplo, para Timóteo, correto? Quando, vamos dizer assim, quando Moisés escreve, então essa escritura de Moisés é aquilo que ele fez com as suas próprias mãos, inspirado, evidentemente, por Deus. Aquilo que ele fez, inspirado por Deus, do seu próprio punho, né? A esse escrito nós chamamos de autógrafos. Os manuscritos apógrafos já são aqueles que são frutos de cópia, são cópia dos originais, cópias fiéis dos originais. Nós sabemos que tem toda uma regra dentro da cultura judaica, tem toda uma regra para se transcrever, para se copiar, fazer uma cópia de um manuscrito. Ali são homens versados nessa matéria que toma de todos os cuidados e cautelas para que a cópia seja uma cópia fiel daquilo que foi escrito no original. Então essa cópia fiel que representa o original, notem bem, essa cópia fiel que representa em todos os termos, sem alterar absolutamente nada do original, nós chamamos isso de um manuscrito apógrafos. Se nós formos olhar na história, nós vamos verificar que existem os apócrifos. Não confunda apógrafos com apócrifos. Apócrifos, estamos reportando a determinados livros, manuscritos ou escrituras que não foram consideradas inspiradas, principalmente analisando as suas doutrinas,
vamos verificar que ela entra em contradição com a própria Sagrada Escritura. Existem alguns livros que são considerados apócrifos. Por exemplo, tais livros vão ensinar, vai ter como doutrina a oração pelos mortos, o que contraria a Sagrada Escritura. Livros que falam do Apocalipse de Pedro, Assunção de Moisés, entre outros. Olha só, na Bíblia dos judeus, atestadas por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico, o cânon sagrado. Nós vamos observar, por exemplo, a Bíblia, na versão nossa, né? Versão João Ferreira de Almeida, alguns livros não vamos encontrar nela, porque são considerados livros não inspirados e que contêm erros e contraria a própria Sagrada Escritura. Então notem bem que essa característica dos manuscritos autógrafos e apógrafos é exatamente uma ação do Espírito Santo no sentido de preservar a verdade imutável, a Sagrada Escritura, correto? Essas verdades na Sagrada Escritura, podemos afirmar que a Bíblia é a verdade plena. Podemos afirmar que a Bíblia é a verdade plena? Olha, veja bem, a Bíblia, ela não contém erros. E é interessante, dentro dessa meta, dessa ótica, que aquilo que foi tratado na Sagrada Escritura, aquilo que se disciplinou há 4, 5 mil anos atrás, aplica-se na sua totalidade em nossos dias. Ou seja, aquilo que era pecado no tempo de Noé, é pecado em nossos dias. Nós observamos que dentro desse conceito de ética e da moral, as leis, elas vão sendo substituídas por novas leis, vão sendo abrogadas, vão sendo revogadas, tendo em vista que a mesma matéria é disciplinada por uma lei posterior de forma diferente. Só que, quando se trata dos assuntos da lei de Deus, aquilo que foi disciplinado desde o início, a sua aplicação é a mesma nos dias de hoje. Por isso, a mentalidade, a visão cristã, ela é, de um certo modo, permanente com relação a alguns assuntos, correto? Olha só, verdade plena, né? O termo verdade no hebraico é emet. Emet, ele tem alguma ligação com a expressão emuná. Emuná, que dentro de um certo significado também se entende como sendo algo que é verdadeiro, aquilo que é a verdade. E Deus é a verdade. Deus é a verdade. Então a expressão emet do hebraico e do grego aletheia, aquilo que é real, fidedigno, correto? Tem a sua conotação dentro da Sagrada Escritura com relação à verdade. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá na oração sacerdotal, quando ele intercede para os seus discípulos, ele pede que o Senhor, Deus,
os edifique na verdade, que a sua palavra é a verdade. Lá no livro de João também, lá no capítulo 14, verso 6, ele diz o seguinte, olha, eu sou a verdade. Reportando-se a si mesmo, ele diz, eu sou a verdade. Então, essa verdade que ele se refere, que ele diz ser, e que ele pede ao Pai que aqueles moços, aqueles homens que o seguem, fossem fundamentados naquela verdade. Essa verdade é o significado de emet, do grego de aletheia, entendeu? Como sendo algo verdadeiro, algo pleno, algo perfeito. Na verdade, o que ele estava querendo era que os seus discípulos alcançassem a perfeição, correto? Nas Escrituras, portanto, a expressão corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com... Olha só que coisa interessante, né? A expressão corresponde à realidade dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Imagine que ser edificados, santificados, na verdade, isso corresponde ao pensamento, à meta divina, aquilo que Deus preparou por sua misericórdia e por seu amor, correto? A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Aliás, Moisés ele faz essa correlação, né, que Deus ouça os céus e eu destilarei a minha doutrina, se reportando ao Senhor como a rocha verdadeira, a rocha infalível, imutável, correto? O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Por isso que ele diz, a minha palavra não retornará a mim vazia. Olha só, quando Deus disse, a minha palavra não retornará a mim vazia, mas antes executará aquilo que me apraz, quer dizer, ele está endossando a sua própria palavra, correto? Endossando a sua própria palavra. Passa os céus, passa a terra, a palavra de Deus não passa, essa permanece para sempre, correto? Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui poder, autoridade, e deve ser, portanto, obedecida, é claro. E é importante que aquele que obedece essa palavra, ele tem um galardão da parte de Deus. Nós aprendemos que aqueles que obedecem a palavra de Deus são aqueles que amam o Senhor. E essa verdade espiritual e moral, o que seria isso? A nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma revelação para alcançarmos a salvação. O que eu quero dizer com isso? Que neste sagrado livro tem a receita completa para te fazer um cidadão dos céus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada para se tornar um cidadão do céu. Basta que apenas você venha catar as orientações deste sagrado livro. Examinai as santas Escrituras. Cuideis ver nela a vida eterna, diz o Senhor, porque são elas que de mim testificam. Depois, nós vamos ver outro texto bíblico que diz o seguinte: conheçais e prossigais em conhecer a palavra de Deus. Por que há esta preconização, esta orientação para que nós conheçamos a palavra de Deus? É óbvio que se você conhecer a palavra de Deus, você será transformado. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é viva. Nós aprendemos que as Escrituras afirmam que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão da alma, das juntas e da medula. Então ela tem esse poder. Então conhecer a palavra, essa verdade tremenda, ela sem dúvida alguma vai promover alterações na sua vida. Pastor Antônio Gilberto, ensina que
tudo que Deus requer do homem, tudo que o homem precisa saber, tudo que Deus requer, ou seja, aquilo que Deus de algum dia vai te cobrar. Por quê? Todos nós morreremos. Ou, como diz a Sagrada Escritura, outros serão transformados. Evidentemente, se tiver no seu tempo o arrebatamento da igreja, que nós noticiamos. Mas se não forem alcançados pelo arrebatamento da igreja, morreremos, voltaremos para o pó, correto? Mas tudo aquilo, na opinião de Antônio Gilberto, é verdade. Tudo aquilo que eu e você precisamos para alcançarmos a salvação está no Sagrado Livro, correto? Está no Sagrado Livro. Igualmente, a ética moral se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece pecado. É engraçado que essas figuras do crime contra o patrimônio, os homens criaram tantas leis e disciplinaram isso de um jeito ou de outro, mas a Bíblia continua taxando isso da mesma forma. Aquilo que a Bíblia diz no início, não furtarás. Então, furtar, o furto é pecado e se desagrada a Deus e vai continuar desagradando. Aí os homens vieram e criaram tantos tratamentos, né, a essa atitude de subtrair, de alguma forma pegar as coisas alheia, se apossar daquilo que não pertence à pessoa. Mas na verdade a Bíblia trata tudo isso como furto. Quem faz isso é ladrão, à luz da Bíblia isso é pecado, né? Outra coisa, aquilo que a Bíblia, a disciplina dada, alguém quando diz não matarás, quer dizer, não deve tirar a vida do seu próximo, entendeu? Quer dizer, continua da mesma forma. A lei humana, né, a lei do Brasil, por exemplo, tem um artigo do Código Civil que foi revogado, né? A questão do adultério. Mas na Sagrada Escritura, adulterar é pecado, correto? Então a palavra de Deus não muda. Se amanhã ou depois criarem uma lei no Brasil que matar não é crime, nós que seguimos a Sagrada Escritura vamos continuar reprovando a conduta de tirar a vida, porque a palavra de Deus não muda. A verdade histórica e científica, cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000, é claro. Onde há um erro, há 10, há 20, há 30, há milhares. E se assim fosse, então isso aqui deixaria de ser a palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Deus não erra. Deus é perfeito. E quando nós olhamos a autoridade bíblica, nós vamos ver que aquilo que ela informa quanto à criação, as grandes criaturas, os grandes eventos, a ciência não tem outra forma a não ser ratificar. Não há como discordar dos conceitos e das informações bíblicas dentro deste assunto. Notem bem que as Escrituras não se equivocam quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou seus autores e os preservou de registros inverídicos. Aquilo que foi registrado são expressão, é a própria verdade, entendeu? Com isso, eu quero te dizer
que a palavra de Deus é a verdade, nós não podemos duvidar de nada que está escrito nesse livro. Se esse livro noticia que um dia virá juízo sobre a face da terra, você pode estar certo que o juízo de Deus virá. Se esse livro noticia bênçãos para aqueles que se arrependem e se entregam a Deus, considere que isso é a verdade. Correto? Porque esta é a palavra de Deus. A palavra inspirada, a palavra revelada, os recursos que Ele deixou para o nosso bem-estar espiritual, físico, material. Que você possa refletir sobre essas verdades que nós te passamos nessa manhã. Que você possa meditar e que isso seja uma bênção na sua vida. Estamos terminando esse nosso encontro sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar para logo mais, a partir das 19h30, estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Estaremos num grande culto de adoração a Deus e você é o nosso convidado especial. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.